Olá pessoal, tudo bem? Faz um tempão que eu não faço uma live. Assim, desculpa pela ausência, mas a vida foi um turbilhão desde a votação. Hoje eu estou começando aqui a primeira live de prestação de conta e o objetivo dela, na verdade, é vocês saberem exatamente o que acontece lá em Brasília, aqui, como é esse processo. Eu estou aprendendo muito, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Então, essa é a primeira de muitas lives que faremos ao longo do mandato. Hoje, especificamente, eu vou falar das minhas 2 primeiras semanas. Vocês sabem, a posse foi dia 1º de fevereiro. Então, a posse foi 1º de fevereiro, teve lá todo mundo, lá no plenário, os 500 e tantos deputados, toda a família. E muita gente, lá o plenário não cabe tanta gente assim. Cada deputado tinha direito a levar 4 pessoas. Então, no caso, eu que queria levar meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, nem tinha convite para todo mundo. Então, é meio caótico. Daí foi o pessoal de São Paulo, o pessoal do Novo, todo mundo foi pro gabinete. Mas é bacana porque as pessoas sentem um pouco a imensidão que é aquilo ali. É muita gente, muito entra e sai, é uma máquina. E depois da posse, o que aconteceu na primeira semana? Foi uma semana de ambientação. O meu gabinete em Brasília, eu vou filmá-lo amanhã para mostrar para vocês como ele é. Eu estou em São Paulo, hoje, segunda-feira. E o gabinete em Brasília foi um período que os funcionários, assim, os servidores começaram a trabalhar, a gente começa a conhecer um, conhecer outro, começa a receber visitas, né? Porque no gabinete em Brasília tem muita visita de prefeito, de entidades, de conselhos, a gente recebe muito convite para conhecer as pautas, então é uma rotina que eu estou aprendendo. Bom, então essa primeira semana teve debate, a gente faz um discurso inicial no plenário, como são 513, tem um período específico, então tem um revezamento ali, as pessoas se inscrevem, provavelmente essa semana eu farei meu primeiro discurso no plenário, mas tá todo mundo ainda se adaptando. Então, a primeira semana nós tivemos sessões onde não foi votado nada, né? Tinham encontros, reunião de bancadas, então a bancada da segurança, a bancada feminina, e o pessoal começa a se ambientar. Verdadeiramente é isso. O que aconteceu de muito bacana na primeira semana, que é um motivo de super orgulho para mim, que eu quero compartilhar com vocês, é a formação da Frente Ética contra a Corrupção. Então, isso foi um grande feito. Eu não sei se vocês sabem o que é uma frente parlamentar, né? Porque frente parlamentar é a união de vários parlamentares em torno de um tema comum, de interesse comum. E o que faz essa Frente Ética contra a Corrupção? O objetivo é unir parlamentares, é uma frente mista, isso quer dizer, tem deputados federais e tem senadores, para trabalhar em cima do tema corrupção, para lutar contra a corrupção e para lutar pela ética e transparência. E eu fiquei muito feliz porque para a gente conseguir montar uma frente ética, nós precisamos de 1/3 dos parlamentares. 1/3 quer dizer, é 1/3 das 2 casas. Se é mista, nós temos 513 deputados federais e nós temos 81 senadores. Então eu precisava de 1/3, 198 assinaturas. E essa primeira semana, desde o dia da posse, eu fiquei coletando assinatura com um monte de gente. Então foi muito bacana. Eu aproveitei e eu ia pedindo assinatura. Olha aqui a Frente Ética. E o bacana é que é um tema que todos os parlamentares têm que se unir em torno dele, certo? Não tem direita, nem esquerda, nem centro, não é uma questão de ideologia. Todos os parlamentares que estão ali têm que trabalhar em cima disso juntos. E o objetivo dessa frente parlamentar, então eu protocolei essa frente parlamentar, depois nós fomos, o pessoal que está mais engajado com esse tema, alguns senadores, alguns deputados que nem eu, nós fomos assim apresentar para o ministro Moro. Então a gente falou da frente, a gente se colocou à disposição para que a frente seja um ponto de interlocução entre o executivo e os parlamentares. Então foi uma coisa muito bacana, foi uma conversa bacana e nós agora vamos nos reunir essa semana também para definir quais são os próximos passos, porque tem muita coisa para fazer. Tanto medidas para lutar pela transparência, pela ética, como também ajudar a colocar as medidas contra a corrupção. Nós temos várias medidas em andamento, então a gente precisa fazer um levantamento de tudo que tem.
Porque vocês sabem, corrupção é um crime invisível, então a gente realmente precisa estar muito atento e a gente precisa trabalhar, porque isso vai milhões e milhões, bilhões e bilhões de dinheiro são escoados pela corrupção que poderiam ser investidos no que a gente realmente precisa. Então isso foi um grande feito, é um motivo de muito orgulho para mim que eu queria compartilhar com vocês. Eu presido a frente parlamentar ética contra a corrupção e tem muita gente boa lá. Eu estou assim cercada, a gente vai combinar como é que vai ser, como que vai funcionar, porque tem uma diretoria maravilhosa e muito competente e eu tive a honra de ter muita gente muito boa do meu lado. Mas eu vou mantendo vocês informados, qualquer dúvida é só informar. Bom, a outra coisa que eu também queria contar para vocês, além da ambientação e tudo, é em relação às comissões. Nós tivemos, na segunda semana, começaram algumas votações. Então, vocês sabem, nós temos projetos de lei, medidas provisórias, que têm que ser votadas em plenário. Nem tudo é votado no plenário. Então, muitas coisas são resolvidas nas comissões específicas. Então, eu também estou aprendendo, porque eu pensava, inicialmente, eu pensava, tudo vai votado para o plenário, todos os deputados votam tudo. Não, não é assim que funciona. Algumas votações ocorrem no plenário e outras ocorrem nas comissões específicas. No meu caso especificamente, nós definimos que eu vou para a comissão que não estava proposta inicialmente, que é a comissão de Família, Seguridade Social e Saúde. Inicialmente, eu lembra, eu sou empreendedora, professora, então eu estava muito vinculada assim a uma ideia de ir para educação, mas como saúde é uma pauta muito importante, muito relevante e um dos meus eixos fortes de mandato é melhorar a vida das pessoas, principalmente as que mais precisam. Eu quero melhorar a vida nas comunidades. O eixo da saúde é um eixo muito importante e assim, como no novo, todos têm muito pegada de empreendedorismo, melhorar ambiente de negócio, desburocratização, é uma coisa que está no DNA de todos nós. Essa parte da saúde, a bancada federal realmente conversou bastante e neste momento é muito importante que eu cuide dessa área. E não sei se vocês sabem também, do dinheiro que todos os parlamentares, os deputados federais têm, 50% da nossa verba de emenda e das verbas que temos tem que ser destinada para a saúde. Então é muito importante a gente estar com um olhar muito forte ali, tá bom? E a gente sabe de todas as deficiências que essa área da saúde tem. Então eu vou ser titular na Comissão da Saúde, eu vou ser suplente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é super importante, porque todos os projetos, tudo passa por ali no primeiro momento. Então é bom para eu ter realmente essa visão ampla, para eu conhecer as pessoas, é uma comissão muito importante, uma das mais importantes da casa. E a minha terceira comissão vai ser a Comissão de Educação, que eu também vou ser suplente, porque a gente só pode ser titular em uma, quando ela não é cumulativa. Então eu vou ser titular lá da saúde, mas eu vou ser suplente na da educação, e o titular vai ser o Thiago Mitrô, que é o outro deputado federal do Novo, é da bancada também, porque ele também tem uma experiência muito grande, ele foi da Fundação Estudar, ele tem uma experiência, então eu acho que a gente pode, mutuamente, a gente vai se ajudar bastante, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bruno Bragança, do Novo de Piraju, manda abraços. Abraços! Então, gente, esse pessoal do Novo, obrigada pelo apoio, gente. Vocês precisam me ajudar muito, porque vocês sabem que eu tô numa aprendizagem enorme. Assim, a vida lá no plenário é um ritmo muito diferente de tudo que eu estava acostumada. Assim, para mim ainda parece um pouco caótico, as coisas vão acontecendo e pelo fato da gente não conhecer, tem algumas leituras que a gente não tem clareza, do jogo, como é que ele funciona. Mas em breve estaremos craques. Por enquanto, a gente olha e fala, nossa, vai votar? Quando a gente vê, já acabou a votação. Porque a gente também, existe uma coisa que chama no plenário de votação simbólica. Não existe o voto nominal dos deputados, mas os líderes dos partidos combinam as coisas e a grande maioria resolve e simbolicamente é votado. Isso quer dizer que a Adriana não vai lá e aperta o sim ou não, ou a abstenção. E é um jogo que a gente está aprendendo. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante. Eu queria dar esse relato para vocês, porque não é simples, é novo
e a gente realmente está se envolvendo muito, mas é um turbilhão. A gente entra lá, fica um monte de gente falando ao mesmo tempo, fala coisa que está sendo votada, depois começa a falar de coisa que não está nada sendo votada, então é um jogo que a gente está aprendendo a jogar, né? E a gente vai realmente jogar muito bem esse jogo em breve. Bom, a outra coisa que eu queria contar, na segunda semana começamos as votações e com base assim, algumas coisas foram votadas, teve algumas votações, que eu até trouxe para vocês algumas votações, para vocês entenderem algumas coisas que foram votadas. E depois eu vou dar uma dica para vocês, quem quiser acompanhar a votação, o que acontece, eu vou indicar um aplicativo super bacana que chama Infoleg, que vocês podem baixar, porque vocês acompanham, assim, ao mesmo tempo, tudo que acontece lá, como é que está o processo da votação, o que está sendo votado. Então, quem quiser acompanhar ao mesmo tempo, é bacana baixar esse Infoleg. Então, assim, nós tivemos 4 votações, basicamente, na última semana, do dia 12, do dia 13 e do dia 14. Assim, uma foi rejeitada, que foi uma medida provisória que autorizava o governo a extinguir o Instituto Brasileiro de Museus e criar a Agência Brasileira de Museus. Então, foi rejeitada. Daí, assim, eles no entendimento preliminar, a Câmara vai entender que não tinha os pressupostos constitucionais de relevância e a questão da urgência da adequação financeira e orçamentária. Então, no primeiro momento ela foi rejeitada, depois ela volta para a pauta. Depois teve um projeto que foi bastante discutido lá, inclusive o Novo entrou com emendas, que falava do Conselho da Segurança das Nações Unidas, incluindo a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades. Em linhas gerais, isso daqui foi uma coisa importante para o pacote do ministro Moro, né? Até porque isso vai ajudá-lo por conta das pessoas investigadas que são acusadas de terrorismo, porque isso vai dar mais autonomia para você poder agir contra o crime, contra o terrorismo, né? O Novo teve até um parágrafo que foi incluído na redação, mas assim, teve muita discussão, até porque a questão de envolver a ONU para o Novo é uma questão que é muito globalista, a gente também quer preservar esse direito individual, a autonomia, né, da nação. Então tem algumas questões que foram bem debatidas ali. Depois teve uma outra medida, que é a medida provisória da transferência dos imóveis do Fundo do Regime Geral da Previdência Social e da rede rodoviária da extinta RFSA para transferir os imóveis para a União. E isso foi aprovado. E depois teve uma medida provisória dos servidores públicos para saber se eles tinham direito a também ser optantes para o regime de previdência complementar, e foi aprovado. E a da quinta-feira, tinham 4 projetos de decreto legislativo que no final foi adiado, travou. O que eu percebi essa semana, gente, existe uma pauta inicial que é proposta, mas na verdade muitas vezes o que é votado lá na hora é outra coisa, que entra em regime de urgência, que é definido no colégio de líderes. E muitas vezes o que é discutido lá não tem nada a ver com o que está sendo votado. E o que acontece lá, na verdade, é acordado previamente entre os partidos, as coisas são costuradas ali. Então, nós vamos lá, a gente acha que vai ser votado, mas depois a pauta muda, tem obstrução, a gente está assim. E o que a gente se questiona muito e o que a gente vai tentar fazer é tentar realmente organizar essa pauta. Primeiramente para colocar o que é prioritário, né? Aquela coisa de colocar o que é prioridade em primeiro lugar. Muitas coisas são votadas, essas coisas inclusive que colocaram essa semana, já veio da outra legislatura, já estavam encaminhadas. Então a gente meio que pegou esse bonde andando, mas a gente quer primeiro organizar esse início de mandato com maior previsibilidade, para que a gente possa realmente estar preparado para votar o que precisa ser votado, para que a gente possa realmente refletir com o tempo e analisar alternativas, conversar com os outros partidos, porque vocês sabem, nossa bancada tem 8, gente, no meio de 513. Então a gente precisa realmente
alinhar com os outros partidos, procurar pontos de convergência, ainda que não seja o ideal que a gente queira aprovar, a gente tem que ver o que dá para fazer para a gente seguir naquele caminho certo. Então essa previsibilidade, esse planejamento da Câmara é o que a gente está batalhando para fazer, porque senão fica tudo muito atropelado e nem sempre o resultado é o melhor, né, dentro dessa falta de planejamento. O Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, ele está tentando organizar, inclusive, essas pautas, ampliando o número de sessões, né? O pessoal fala, deputado não trabalha, só tá lá, vai na sessão de terça a quinta. Pois é, lá tem um ritmo diferente. E eu tô entendendo agora que eu tô lá, que é importante para o deputado federal estar na base. Hoje, por exemplo, segunda-feira, né? Desde cedo eu tô aqui em São Paulo. Eu preciso ter um ponto de discussão muito grande, é assim, vai ter escritório em São Paulo ou não vai ter escritório em São Paulo? É muito importante que eu tenha escritório em São Paulo. Eu preciso estar perto das comunidades que eu quero atender. Eu preciso estar perto dos prefeitos que têm as suas demandas no estado de São Paulo, porque o pessoal tudo quer falar comigo, vai ter que ir para Brasília, é complicado. Então eu tenho um escritório aqui, na base, na zona oeste de São Paulo, para os eleitores. Então isso é muito importante. O outro ponto, depois eu vou passear no escritório com vocês, para vocês conhecerem depois, né? Eu vou mostrar Brasília amanhã e depois, outro dia, eu vou passear e mostrar o gabinete, porque ainda tá uma bagunça, sabe? Tá com obra aqui, a gente improvisa tudo, ganha coisa de um, traz coisa de casa de outro, então quando tiver um pouquinho mais organizado eu mostro para vocês. Mas eu fico aqui na zona oeste de São Paulo e falando da rotina do deputado. Sessões em Brasília, deliberativas, que a gente chama, aquela que toma a decisão, que vota, é de terça a quinta-feira. Então, não há sessão segunda, não há sessão sexta-feira, a menos que realmente seja convocado uma coisa extraordinária. Provavelmente, quando a gente entrar nas reformas da Previdência e nas reformas importantes, talvez isso aconteça, mas via de regra, nós temos de terça a quinta, inclusive a sessão da terça começa à tarde e a sessão da quinta vai até amanhã. Por quê? Tem muitos deputados de outros estados, inclusive mais distantes, que tem questão de voo, precisa ir para a base, porque em tese o deputado não é que ele só trabalha de terça a quinta, não. Mas as coisas juntos dos deputados acontecem de terça a quinta e cada deputado tem que cuidar da sua base de sexta a segunda. Eu nas comunidades provavelmente, sabe, vai ter sábado, vai ter domingo, a gente vai de acordo com a demanda. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gente. Rosângela quer o fim do pagamento obrigatório de conselhos como OAB. Pois é, Rosângela, vamos conversar. A gente bateu um papo outro dia sobre a questão desses pagamentos obrigatórios, dessas regulamentações. Aguarde que a gente vai discutir muito sobre isso ainda. Venha para Franca, estamos sem federal. Olha, eu adoro Franca, acho admirável, assim, eu sempre falo da Polo Franca, calçados, nas minhas aulas de empreendedorismo, a gente fala muito de Franca. É um prazer, não fala que tá sem federal não, tá? Porque eu tenho prazer em atender vocês, em representar vocês, então sinta-se representada, viu, Cláudia? Priscila Goura acha ótimo eu estar na Comissão da Saúde. Pois é, você sabe que no primeiro momento eu falei, gente, mas eu não sou médica. Mas tem tanta coisa para fazer e eu trouxe para a equipe uma médica, uma super médica, que inclusive foi candidata a deputada estadual pelo Novo, a Roberta Graber, porque a gente precisa criar um mecanismo que as pessoas sejam atendidas, não fiquem anos na fila esperando um exame. Então a gente precisa arrumar algumas medidas que resolvam o problema dessas pessoas e sem gastar muito dinheiro, né? Então a gente está trabalhando, então eu estou bem feliz. No final a gente percebe que tem muita coisa para trabalhar, que a gente pode ajudar a questão da saúde, principalmente as mais carentes, e em relação a tudo também. A drogas, a álcool, atendimentos básicos, telemedicina, tem muita coisa para fazer, gente. Então, assim, estou muito animada, estou conversando com bastante gente, estou aprendendo bastante, tá bom? Mas todas as sugestões, os médicos que estão ouvindo também, ajudem, colaborem, porque eu realmente quero fazer esse mandato o nosso mandato, eu quero que vocês se sintam representados. Deixa eu ver. Maravilhas de constituições muito importantes, parabéns. Cleobi, pois é. São comissões muito importantes, eu estou muito assim feliz, eu acho que eu posso contribuir bastante e são comissões importantes mesmo.
Bom dia, sou eleitora comum acompanhando. Ah, então tá bom. A ideia é que eu encontre, que eu faça esses relatórios de prestação de conta, até para vocês saberem o que está sendo feito, de 15 em 15 dias, às vezes 20, porque, por exemplo, a semana do carnaval é semana de recesso, né? O trabalho, na verdade, lá na Câmara não vai ter votação, então vai ser na semana anterior. Eles têm uns mecanismos de transferir sessões para a semana anterior, que a gente começa na segunda, mas geralmente 15 em 15 dias eu vou dar notícia para vocês do que está acontecendo lá. Vou filmar meu gabinete para vocês verem como é o gabinete em Brasília também. Pessoal de Vinhedo manda abraços. Olá, pessoal de Vinhedo, muito bom ter vocês aqui. Jorge, eu conheço muito Vinhedo, eu cresci no eixo Valinhos, Vinhedo, Campinas, assim, então eu conheço muito. A gente tem casa lá até hoje, então eu vou bastante, é uma região muito querida, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que no geral eu só queria contar para vocês. Essa live de meia hora eu vou fazer de 15 em 15 ou de 20 em 20 dias. Participem, colaborem. Se tem alguma coisa que esteja incomodando vocês, que vocês tenham dúvida, perguntem, né? Porque eu acho que o fato da gente entrar naquele congresso, saber o que se passa lá, eu quero contar tudo para vocês, tá bom? E obrigada pelo apoio, obrigada pela força. Olha, um beijo para vocês. Essa semana eu vou para Brasília. Eu vou amanhã, sempre eu vou numa terça, primeiro horário. E volto quinta à noite, porque assim, eu realmente tenho muita coisa para fazer lá também. Eu vou fazer uma live, a próxima live eu vou ver se eu faço do gabinete, para vocês também já conhecerem o gabinete. Obrigada por tudo e eu tô super animada, contem comigo, tá bom? Tchau, tchau, gente!